Ana Clara, com seus olhos castanhos arregalados e uma confusão que nublava sua mente, despertou para um mundo que não reconhecia. O cheiro de antisséptico e o zumbido constante de máquinas a envolviam em um abraço frio e impessoal. Ela estava em um hospital, mas a memória de como havia chegado ali, ou mesmo de quem ela era, havia se dissolvido como névoa ao sol. Uma enfermeira, com um sorriso gentil, mas distante, informou-lhe que ela havia sofrido um acidente grave. Um trauma na cabeça, Senhora Costa. É normal que a memória demore um pouco para voltar. Mas Ana Clara sentia que algo estava fundamentalmente errado. Não era apenas uma lacuna, era um vazio, um abismo onde deveria haver uma vida inteira. Ela era uma historiadora, disseram-lhe. Uma pesquisadora brilhante, especializada em sociedades secretas e eventos históricos obscuros. Mas as palavras soavam vazias, como ecos em um salão deserto. Ela olhava para as fotos que lhe mostravam, uma mulher sorridente ao lado de um homem desconhecido, em paisagens que não evocavam nenhuma emoção. Era ela, sem dúvida, mas não era ela. Era uma estranha, uma impostora em sua própria pele. Os dias no hospital se arrastavam, preenchidos por exames, perguntas e a constante sensação de irrealidade. Os médicos falavam de amnésia retrógrada, de recuperação gradual, de paciência. Mas a cada fragmento de informação que lhe davam, mais aterrorizada ela se sentia. Fragmentos de memórias estranhas e perturbadoras a assombravam. Sussurros em línguas desconhecidas, flashes de símbolos arcaicos, a sensação de estar sendo observada por olhos invisíveis. Eram como pesadelos acordados, invadindo sua mente, distorcendo a realidade que tentavam construir para ela. Ela tentava se agarrar a qualquer coisa, a qualquer fio que pudesse levá-la de volta ao seu passado. Mas o vazio era avassalador, um grito primal que ecoava em sua mente, forçando-a a ceder. Ela sentia uma fome insaciável por mais conhecimento, um desejo por mais informações, um impulso incontrolável de desvendar o mistério de sua própria existência. Ela tentava resistir, mas a fome era avassaladora, um grito primal que ecoava em sua mente, forçando-a a ceder. Uma noite, enquanto tentava dormir, ela viu seu próprio reflexo no vidro da janela do quarto. Mas não era apenas ela. Havia uma figura atrás dela, translúcida e etérea, feita de sombras e padrões distorcidos, com olhos que pareciam brilhar com uma luz fria e distante. Ana Clara girou, o coração disparado, mas não havia nada lá. Apenas a escuridão do quarto e o reflexo vazio do vidro. Ela respirou fundo, tentando acalmar o batimento frenético de seu coração. Era apenas a fadiga, ela disse a si mesma. A sugestão. A mente pregando peças. Mas, no fundo, uma semente de terror havia sido plantada, e ela sabia que não seria fácil arrancá-la. Sua mente, ante seu santuário, começava a se revelar como algo mais, algo que desafiava sua compreensão, algo que estava além do controle humano. Ana Clara foi liberada do hospital, mas a sensação de irrealidade a acompanhava como uma sombra. A casa para a qual foi levada, supostamente sua, era um labirinto de estranheza. Cada cômodo, cada objeto, parecia pertencer a outra pessoa. As fotografias nas paredes, os livros nas estantes, as roupas no armário, tudo era familiar e, ao mesmo tempo, completamente alheio. Era como se ela estivesse vivendo a vida de outra pessoa, uma impostora em sua própria existência. Ela tentou se adaptar, mas a cada dia, a sensação de que algo estava errado se intensificava. Os fragmentos de memórias que a assombravam se tornaram mais vívidos, mais perturbadores. Ela via flashes de símbolos estranhos, ouvia sussurros em línguas desconhecidas, sentia a presença de olhos invisíveis a observando. Eram como ecos de um passado que ela não reconhecia, mas que se recusava a ser esquecido. Foi então que ela começou a encontrar as pistas. Pequenos bilhetes escondidos em livros, com caligrafia que parecia ser a sua, mas que ela não reconhecia. Símbolos estranhos gravados em móveis, em espelhos, em objetos pessoais. Gravações de áudio em um gravador antigo, com sua própria voz, falando sobre investigações, sobre segredos, sobre uma sociedade secreta que manipulava a memória e a realidade. As pistas eram enigmáticas, mas aterrorizantes, sugerindo um passado sombrio e uma investigação que ela estava conduzindo. Ela tentou decifrar as pistas, mas cada descoberta levava a mais perguntas, a mais mistérios. Os bilhetes falavam de um projeto,
de a colheita, de a reescrita. Os símbolos pareciam ser parte de um alfabeto antigo, uma linguagem que ela não compreendia, mas que sentia uma estranha familiaridade. As gravações de áudio eram fragmentadas, cheias de ruídos e distorções, mas a voz de Ana Clara era clara, cheia de urgência, de medo, de uma determinação que ela não sentia em seu presente. Ela começou a perceber que não estava sozinha em sua busca. A cada nova pista, a sensação de estar sendo observada se intensificava. Ela via sombras se movendo em sua visão periférica, ouvia passos no corredor quando estava sozinha, sentia um frio na espinha que não era do ambiente. A paranoia se instalou, e ela não sabia em quem confiar, nem mesmo em si mesma. Era como se o passado estivesse se manifestando fisicamente, tentando invadir seu espaço, sua privacidade, sua sanidade. Ana Clara sabia que estava em perigo. A verdade que ela tanto buscava havia se tornado uma maldição, e ela estava se transformando em algo que não era mais humano. Ela tentava se agarrar à sua racionalidade, à sua lógica, à sua razão. Mas a cada dia, a cada hora, a cada minuto, ela sentia sua humanidade se esvair, sua mente se tornando um labirinto de instintos primários. Ela estava presa, não pelas paredes de sua casa, mas pela própria maldição que ela havia invocado, e que agora estava tecendo sua própria realidade ao seu redor. À medida que Ana Clara se aprofundava nas pistas enigmáticas, a sensação de estar sendo observada transformou-se em uma perseguição palpável. A paranoia, antes um sussurro em sua mente, agora era um grito constante, ecoando em cada canto de sua existência. Ela sentia olhos invisíveis sobre ela, em todos os lugares, a todo momento. A casa, antes um refúgio, tornou-se uma armadilha, e o mundo exterior, um campo minado de ameaças invisíveis. As figuras sombrias que a seguiam não eram mais apenas sombras em sua visão periférica. Elas se materializavam em becos escuros, em carros estacionados, em rostos na multidão. Eram homens e mulheres com olhares vazios, que pareciam se misturar ao ambiente, mas que ela sabia que estavam ali por ela. Ela tentava se esconder, se disfarçar, mas eles pareciam sempre saber onde ela estava, como se estivessem conectados à sua própria mente. As mensagens ameaçadoras se tornaram mais frequentes, mais explícitas. Bilhetes anônimos apareciam em sua porta, com símbolos que ela reconhecia das pistas, e frases que a faziam gelar o sangue. Você não pode escapar do projeto. A verdade é uma ilusão. Sua memória é nossa. As mensagens eram um lembrete constante de que ela estava em perigo, de que sua vida não era mais sua. Ela tentou buscar ajuda, mas suas tentativas eram frustradas. Seus amigos e familiares, os poucos que ela conseguia se lembrar, a olhavam com pena, com preocupação, com a certeza de que ela estava enlouquecendo. Eles falavam de estresse pós-traumático, de delírios, de necessidade de tratamento. Ela tentava explicar, mas suas palavras saíam distorcidas, seus pensamentos fragmentados. Era como se uma barreira invisível a separasse do mundo, e ela estava presa em seu próprio pesadelo. Ana Clara começou a duvidar de sua própria sanidade. As memórias falsas se misturavam com as verdadeiras, e ela não conseguia mais distinguir o que era real do que era ilusão. Ela se via em situações que não conseguia explicar, em lugares que não reconhecia, com pessoas que não conhecia. Era como se sua própria mente estivesse sendo reescrita, moldada à vontade de uma inteligência superior. Ela sentia a presença da sociedade secreta em todos os lugares. Em cada sombra, em cada sussurro, em cada olhar. Eles eram os tecelões da realidade, os manipuladores da memória, os guardiões de uma verdade que ela estava desesperadamente tentando desvendar. Ela estava presa em seu jogo, e a única forma de escapar era desvendar seus segredos, antes que eles a consumissem completamente. A paranoia a estava corroendo, e ela sabia que não duraria muito tempo. Sua mente, antes seu santuário, havia se tornado uma armadilha, e ela estava presa em seu centro, sua mente sendo lentamente invadida por uma entidade que desafiava sua compreensão, uma entidade que estava além do controle humano. Em meio à espiral de paranoia e desorientação, um nome começou a ecoar na mente de Ana Clara, Dr. Elias Ribeiro. O nome, antes um mero fragmento, agora se conectava a uma série de eventos, de pesquisas, de descobertas que ela havia feito antes do acidente. Ela se lembrou de uma investigação secreta sobre uma sociedade oculta, a Ordem do Olho que Tudo Vê,
que supostamente manipulava a memória e a realidade através de tecnologias avançadas e rituais arcaicos. O terror a invadiu. O acidente não foi um acidente, foi uma intervenção, uma tentativa de silenciá-la. Ela vasculhou sua casa, buscando por qualquer pista que pudesse levá-la a Elias Ribeiro. Ela encontrou um diário escondido, com sua própria caligrafia, detalhando suas descobertas sobre a ordem. O diário revelava que a sociedade havia desenvolvido uma tecnologia capaz de apagar e reescrever memórias, de criar realidades alternativas, de manipular a percepção humana. Ela percebeu que sua perda de memória não foi um acidente, mas uma intervenção, e que ela mesma era uma peça-chave em seus experimentos. O diário também revelava que Elias Ribeiro era um ex-membro da Ordem, um cientista brilhante que havia se rebelado contra seus métodos e tentado expor suas atividades. Ele havia sido o mentor de Ana Clara, o guia em sua investigação, e o responsável por alertá-la sobre o perigo iminente. Ele havia desaparecido misteriosamente antes do acidente de Ana Clara, e ela temia o pior. Ana Clara tentou entrar em contato com Elias, mas suas tentativas eram frustradas. Seus telefones estavam grampeados, seus e-mails eram interceptados, e suas mensagens eram respondidas com ruídos estáticos e ameaças veladas. Era como se a Ordem estivesse em todos os lugares, observando cada movimento, controlando cada informação. Ela estava sozinha, presa em seu próprio pesadelo, com a certeza de que a verdade era mais aterrorizante do que ela imaginava. Em um ato desesperado, Ana Clara decidiu ir até o último local conhecido de Elias Ribeiro, um antigo observatório abandonado no interior do Ceará, o mesmo local onde o Dr. Arthur Costa havia desaparecido. Ela se lembrou de uma anotação em seu diário, uma frase enigmática: onde o tempo se dobra e a realidade se desfaz, o olho observa. Ela sabia que era um risco, mas era sua única chance de desvendar a verdade, de se libertar da teia de mentiras que a envolvia. Ao chegar ao observatório, Ana Clara encontrou um lugar em ruínas, coberto de poeira e teias de aranha. Mas, em meio ao caos, ela encontrou um laboratório secreto, com equipamentos de alta tecnologia e anotações sobre experimentos com a memória e a realidade. Ela encontrou evidências de que Elias Ribeiro havia continuado suas pesquisas, buscando uma forma de reverter os efeitos da tecnologia da Ordem. E, o mais perturbador, ela encontrou um diário, com a caligrafia de Elias, detalhando seus últimos experimentos, suas últimas descobertas e sua própria degeneração mental. Ele havia se tornado uma vítima de sua própria pesquisa, um arauto da verdade que ele tanto buscava. A verdade era mais aterrorizante do que ela imaginava. A realidade que ela conhecia era uma construção, e sua própria identidade era uma ilusão. Ela descobriu que não era a primeira a passar por isso, e que muitos outros foram reprogramados. A descoberta do diário de Elias Ribeiro no observatório abandonado foi um choque para Ana Clara. A verdade, antes um sussurro distante, agora gritava em sua mente. A Ordem do Olho que tudo vê não era apenas uma sociedade secreta. Era uma força onipresente, tecendo a própria tapeçaria da realidade, e ela, Ana Clara, era apenas um fio em seu intrincado desenho. Armada com as anotações de Elias, ela sabia que precisava confrontá-los, mesmo que isso significasse a perda de sua última sanidade. Ela seguiu as pistas deixadas por Elias, que a levaram a um prédio discreto no centro de São Paulo, uma fachada para a sede da Ordem. O local, aparentemente comum, exalava uma aura de poder e controle. Ela se infiltrou, usando as informações de Elias para desativar sistemas de segurança e navegar por corredores labirínticos. O ar estava pesado com a energia de mentes trabalhando em uníssono, manipulando a percepção, reescrevendo a história. No coração da sede, ela encontrou a câmara principal, um vasto salão com telas holográficas exibindo fluxos de dados, memórias sendo apagadas e reescritas em tempo real. No centro, uma figura imponente, o líder da Ordem, Dr. Vicente Braga, um homem que ela vagamente se lembrava de palestras e conferências. Ele a esperava, com um sorriso frio e um olhar que parecia penetrar em sua alma. "Bem-vinda de volta, Ana Clara", disse ele, sua voz calma e controlada. Ou devo dizer, a versão 7.3 de Ana Clara. O choque a atingiu como um raio. Ela não era a primeira. Sua memória não havia sido perdida, havia sido reescrita inúmeras vezes. Cada acidente era uma reinicialização, uma nova tentativa de moldá-la aos propósitos da Ordem. Vicente explicou a filosofia da Ordem. A realidade é maleável, a memória é uma ferramenta.
Eles não destruíam, eles aperfeiçoavam. Eles eliminavam o caos, a dor, a imperfeição, criando um mundo ordenado, onde a felicidade era programada e a verdade, uma conveniência. Elias Ribeiro, ele revelou, havia sido um dos seus maiores talentos, mas sua insistência na verdade o levou à sua própria fragmentação. Ele havia se tornado um eco, uma sombra do que foi, preso em um labirinto de suas próprias memórias distorcidas. Ana Clara tentou resistir, mas a verdade era esmagadora. Ela viu flashes de suas vidas anteriores, de suas identidades passadas, de todas as vezes que ela havia sido reprogramada. Ela viu o rosto de Elias, distorcido pelo terror, preso em um ciclo de memórias falsas. A linha entre o que era real e o que era fabricado se desfez completamente. Ela não era uma pessoa, era um projeto, um experimento, uma ilusão. Vicente estendeu a mão, convidando-a a se juntar a eles, a abraçar a nova realidade, a se tornar parte da ordem. Você pode ser uma de nós, Ana Clara. Você pode ajudar a moldar o futuro, a criar a perfeição. A tentação era forte. A promessa de paz, de ordem, de um fim para a paranoia. Mas, em algum lugar nas profundezas de sua mente fragmentada, um resquício de sua antiga identidade se agarrava à verdade, à sua busca incessante pela realidade. Ela recusou. Com um grito de fúria, ela lançou as anotações de Elias nas telas holográficas, causando um curto-circuito no sistema. As luzes piscaram, as telas se distorceram, e a câmara foi tomada pelo caos. Ela sabia que não poderia derrotá-los, mas poderia atrasá-los, poderia expor sua verdade. Ela correu, os ecos de suas vidas passadas a perseguindo, a certeza de que sua identidade estava irremediavelmente fragmentada, mas com uma nova determinação. Ela seria a prova viva de sua existência, a falha no sistema, o eco da verdade que eles tentaram apagar. Ana Clara conseguiu escapar da sede da ordem, mas a fuga não trouxe liberdade, apenas uma nova forma de prisão. Sua memória e identidade estavam irremediavelmente fragmentadas, um mosaico de verdades e ilusões, de ecos de vidas passadas e de um presente que se desfazia a cada instante. Ela era um fantasma em sua própria vida, um arauto da fragilidade da mente humana, um eco do que foi. Ela vagava pelas ruas de São Paulo, uma estranha em sua própria cidade. Os rostos das pessoas pareciam se contorcer, os prédios se moviam sozinhos, e o ar estava pesado com um zumbido mental. Ela via flashes de símbolos da ordem em outdoors, em grafites, em reflexos de vitrines. Eles estavam em toda parte, observando, controlando, tecendo novas realidades para suas vítimas. Ela era a prova viva de sua existência, a falha no sistema, o eco da verdade que eles tentaram apagar. Ana Clara tentou se esconder, mas não havia para onde correr. Sua mente era seu próprio labirinto, e a ordem havia plantado as sementes da dúvida em cada esquina. Ela não conseguia mais distinguir o que era real do que era ilusão. Ela se via em situações que não conseguia explicar, em lugares que não reconhecia, com pessoas que não conhecia. Era como se sua própria mente estivesse sendo reescrita, moldada à vontade de uma inteligência superior. Ela encontrou refúgio em um pequeno apartamento, um lugar que ela não reconhecia, mas que parecia seguro. Ela tentou reconstruir sua vida, mas cada tentativa a levava de volta ao vazio. Ela escrevia em um diário, tentando registrar seus pensamentos, suas memórias, suas descobertas. Mas as palavras se alteravam, as páginas desapareciam, e a cada dia, ela se tornava mais um eco, uma sombra do que foi. O diário de Elias Ribeiro, que ela havia resgatado do observatório, tornou-se seu único companheiro. Ela o lia e relia, buscando por respostas, por uma saída, por uma forma de se libertar. Mas o diário não oferecia respostas. Oferecia apenas mais perguntas, mais mistérios, mais aterrorizantes verdades sobre a natureza da realidade e da memória. Elias havia se tornado um eco, uma sombra do que foi, preso em um ciclo de memórias falsas, e Ana Clara estava seguindo seus passos. Ana Clara sabia que sua luta era inútil. A ordem era muito poderosa, muito onipresente. Ela havia se tornado uma vítima de sua própria busca pela verdade, um arauto da fragilidade da mente humana. Ela não era mais uma pessoa, era um eco, um fantasma em sua própria vida, e a sociedade secreta continuava a operar nas sombras, tecendo novas realidades para suas vítimas. A história termina com Ana Clara sentada em seu apartamento,
o diário de Elias Ribeiro em suas mãos, seus olhos fixos em um ponto distante. Ela não sabe mais quem é, onde está, ou o que é real. Ela é um eco, uma sombra, um fragmento de uma verdade que se desfez. A ordem do olho que tudo vê continua a operar nas sombras, tecendo novas realidades para suas vítimas, e Ana Clara é apenas mais uma em seu vasto labirinto de memórias. O horror não está no que ela vê, mas no que ela não consegue mais ver, no que ela não consegue mais lembrar, no que ela não consegue mais ser. Ela é o labirinto, e o labirinto é ela.